Eu completei 60 anos de idade durante a formação do meu precatório. Eu posso pedir a prioridade? Eu sou do TJSP e não recebi nada ainda no meu precatório, mas ele é federal. O que está acontecendo? O meu advogado parece que está querendo passar a perna em mim. Como que eu faço para me prevenir dessa possibilidade? Essas são algumas das questões que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Então fique até o final para você não perder nada. Se você já tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo a pergunta respondida pode ser a sua. Eu sou a Marli, sejam bem-vindas ao canal. Então vamos logo para as perguntas que a gente vai responder aqui. Serão 8 perguntas que nós vamos responder e, como eu disse, fica até o final para você não perder. Vai que alguma dessas dúvidas também é a sua. A primeira pergunta é do Claudenor Ferreira da Silva. Tem um precatório federal de 2022 e completo 60 anos dia 16 de abril de 2023. Sou prioritário? Eu gostei bastante dessa pergunta, por quê? Porque essa pergunta remete duas questões. A primeira questão é: eu posso afirmar a prioridade no decorrer do precatório? Sim, você pode afirmar a prioridade a qualquer momento, porque as prioridades podem acontecer no decorrer do processo. Não tem um momento específico para você completar os 60 anos de idade, para você ter uma doença grave ou para você adquirir ou ter uma deficiência. Claro, se você tem antes uma dessas características antes da formação do precatório, o melhor é que seja informado no precatório antes da sua formação. Mas se aconteceu no decorrer da formação do precatório, é só informar e comprovar no precatório que você vai ter a prioridade, assim como os demais credores. A pergunta número 2. Boa tarde, doutora. Por que o TJSP continua essa bagunça desde o ano passado? Se estão pagando os prioritários, a lei não era para ser cobrada diante desses credores? Sim, realmente deveria estar mais organizado. O TJSP está bem sem informação na realidade. Eles usam o dinheiro do governo federal para quitar os precatórios federais, na quantia que foi liberada para eles. Foi liberada uma quantia X para o TJSP pagar os credores dos precatórios federais. Essa quantia está sendo utilizada sim, tá, gente? Até porque eles têm que prestar contas. O problema do TJSP é que eles não informam, eles não dão informação. A gente liga lá, a gente pergunta, e cada vez que a gente liga e que a gente pergunta, eles informam uma situação diferente ou eles falam que não pode dizer. O que acontece? A gente fica comparando os dados para ter uma noção do que está acontecendo e muitas vezes a gente acaba confundindo as coisas, porque a gente vê lá duas listagens, uma de listagem pendentes, uma com listagens que já foram pagas, uma a gente vê os alimentares, outras a gente vê a prioridade. Então às vezes a gente confunde as informações, mas eles utilizam o dinheiro que é para repassar para os credores, eles repassam para os credores e está respeitando a ordem de prioridade estabelecida pela Constituição Federal e regulamentada pelo CNJ, porque o CNJ falou que é para começar pelos precatórios prioritários. Primeiro, os precatórios prioritários de 2022 que ficaram para trás e não receberam nada, esses vão receber até o teto de 180. Na sequência, os precatórios prioritários que não receberam nada em 2023, que é a ordem cronológica da Constituição Federal. Infelizmente, se o dinheiro não der para pagar os prioritários do ano passado, para começar a pagar os prioritários desse ano, infelizmente vai ficar para o ano seguinte e essa bola de neve só vai crescer, assim como cresceu no estado de São Paulo mesmo, contra o estado de São Paulo e contra o município de São Paulo. A pergunta número 3 é do Carlos Henrique. Boa noite, doutora. Me tira uma dúvida, por favor. É possível ou há possibilidade de um advogado que queira agir de má fé conseguir vender o precatório ou uma RPV sem autorização ou conhecimento do cliente? Obrigada pela orientação, que tem me ajudado bastante. Possibilidade sim existe, né? Existem vários tipos de fraudes, tem fraudes magníficas que a gente fica se perguntando como que aconteceu. Então existe sim essa possibilidade, mas não é uma coisa fácil de se fazer. Por quê? Se você dá para o seu advogado uma procuração com poderes amplos, que é uma procuração ad judicia, que é uma procuração entre você e o seu advogado, para ele atuar em seu nome perante a justiça, e ele abusa da boa-fé e vende um precatório sem a autorização do cliente, ele pode até conseguir fazer a venda. No entanto, pode sim dar vários problemas. E neste caso, eu até conversei com o Dr. Gonçalo, perguntei para ele o que ele achava a respeito dessa situação. Então, existe sim a possibilidade de um advogado vender o seu precatório sem a sua autorização, só que isso fica muito mais difícil se você estiver acompanhando, sempre olhando, perguntando o que está acontecendo no
no precatório, porque a regra geral é que não, gente, que não aconteça isso, que o advogado não vá fazer isso, porque isso vai não só desmoralizar, como pode correr o risco de acabar com a carreira dele, ele pode perder o AB por conta dessas questões. Eu acho bem difícil que um advogado se submeta a tal situação, única e exclusivamente porque quer receber mais, quer pegar um precatório e depois lá na frente ter que responder por isso. Então eu acho isso uma probabilidade bem pequena. A pergunta número 4 é do Tadeu Portela. Tenho 64 anos, mas meu precatório não é alimentar. Ainda assim, é possível eu ter a prioridade? Eu já respondi essa pergunta em um outro vídeo, mas eu trouxe ela de novo para enfatizar. Sim, é possível um precatório que não é alimentar ser prioritário, porque são duas coisas independentes. Um precatório alimentar é precatório que surge oriundo de alguma dívida de um ente público decorrente de verbas salariais, por exemplo, pensão por morte, salários, LOA, né, que é o benefício de prestação continuada. Então, são decorrentes dessa característica, alimentar. Agora, o prioritário não. O prioritário basta que a pessoa, o credor, tenha uma das 3 características. E quais são essas características? Ter mais de 60 anos de idade, ter alguma doença grave ou uma deficiência. Então, se tiver uma dessas 3 características, ou 2, ou as 3 características, ele vai ser um precatório prioritário, independente se ele é alimentar ou de natureza comum. O Dyson Oliveira perguntou: boa tarde, doutora, boa tarde, bom dia, boa noite, Dyson, você cara que você vai estar assistindo esse vídeo. Em 2023, minha ação contra o INSS vai virar precatório de uma aposentadoria especial. Tenho 55 anos de idade, será quantos anos para eu receber? Eu respondi a pergunta para ele lá e vou enfatizar aqui. Para saber a data que você vai receber, a previsão de pagamento, a gente precisa saber quando foi expedido o seu precatório. Se o seu precatório for expedido até dia 2 de abril deste ano de 2023, o seu precatório tem previsão de pagamento para 2024. A partir do dia 3 de abril até o dia 2 de abril de 2024, a previsão do precatório é para 2025. Então, depende da data de expedição. E independe se o seu precatório é estadual, municipal ou federal. Independe. Esses 3 entes é a mesma data de expedição. Foi expedido até aquela data, a previsão de pagamento é para aquele referido ano. A Marta Regina perguntou: sou credora em um precatório do INSS, eu recebo ou o advogado recebe? Eu gosto bastante dessas perguntas, por quê? Porque para deixar bem claro para vocês que quando vocês vão assinar o contrato de vocês precisam verificar no contrato como que tá na procuração também, quais são os poderes que você está dando para o seu advogado. Se ele tem poder, ele mesmo efetuar o saque e passar para você o valor depois, ou se ele vai fazer como a gente faz aqui no nosso escritório. A gente faz assim, no nosso escritório, que é do cliente, vai para a conta do cliente, o que é nosso vai para nossa conta. Então, a gente já divide antes mesmo de sair dinheiro, de sair qualquer coisa. A gente inicia o processo, a gente já sabe que vai ser dessa forma. Mas tem muitos advogados que optam por sacar todo o valor e depois repassar para o cliente. Não sugiro isso para cliente nenhum meu, porque eu acho que dá problema depois no imposto de renda, é mais complicado. Então eu prefiro cada um na sua conta e todo mundo fica feliz. Mas existe essa possibilidade sim, de ir para a conta do advogado. Então, Márcia, vai depender do tipo de procuração e contrato que você assinou com seu advogado para saber se ele vai sacar todo o seu valor ou se você vai sacar ou se já vai dividido para as contas de cada um de direito. Então, para isso, você precisa verificar a procuração e o contrato que você assinou para saber dessa informação com mais certeza. A pergunta número 7 é do Antônio Carlos. Meu precatório é alimentar. Foi expedido em 2021 para ser pago em 2023. Quando foi expedido, eu tinha 59 anos de idade. Hoje eu estou com 61. Será incluído a prioridade? Eu trouxe essas perguntas que são meio parecidas. Por quê? Porque eu vejo que são dúvidas recorrentes. Neste caso, ele completou os 60 anos durante a formação, durante o início da formação do precatório. Então, para a justiça saber que ele já completou a prioridade, o advogado vai ter que informar no processo que ele é prioritário. Então, pode sim, no meio do processo, a gente pode informar que o credor, a partir daquele momento, ele adquiriu alguma das prioridades e por conta disso tem direito de receber de forma
preferencial. Pergunta número 8. Tengo Laura Oficial. Eu estou super desconfiado que meu advogado vai me dar o calote e receber o meu precatório e não repassar a minha parte. Como posso fazer para eu saber junto com ele ou pedir a minha parte em separado? Meu precatório será pago em 2024. Como faço para me prevenir? Também todas as perguntas hoje estão extremamente relacionadas. Neste caso, para se prevenir é acompanhar passo a passo do seu precatório. Como que você faz isso? Tem a consulta pública que você consegue fazer isso. Você pode fazer isso pelo balcão virtual, que também é uma possibilidade. É como se a gente estivesse falando pelo WhatsApp em chamada de vídeo com o pessoal lá da secretaria em que está o seu processo. Não são todos os tribunais que têm essa possibilidade, mas a grande maioria tem. Se vocês quiserem mais informações, eu gravo um vídeo específico sobre as questões, como é que funciona o balcão virtual para vocês. Mas é como se fosse um WhatsApp. Resumindo, é como se fosse um WhatsApp que você conversa lá em chamada de vídeo com o pessoal, com os servidores que trabalham naquele setor do judiciário. Então, acompanhar o seu processo é o melhor caminho para você se prevenir de qualquer questão como essa. É muito importante que isso seja feito, até que não gere essa desconfiança, né? Porque assim, se você deu a procuração para ele receber e dar a quitação, ele pode pedir para o judiciário mandar o dinheiro todo para a conta dele. E aí, consequentemente, fica mais difícil de você controlar isso. Também vai depender muito da procuração que você assinou. Se a procuração que você assinou dá amplos poderes para ele sacar, receber e dar a quitação, aí fica mais difícil de você controlar. Acompanhando o processo, eu acho muito difícil que qualquer advogado tente ou passe a perna em um cliente, porque as consequências desse ato poderiam ser tão prejudiciais que não vale a pena para um advogado correr o risco de perder a OAB, que é tão sacrificante conseguir, e ainda perder a moral com relação a outros clientes que, quando as pessoas começam a falar mal do trabalho de um advogado, consequentemente isso se expande e ele não consegue mais clientes. Então, eu acredito que é uma probabilidade pequena. Mas nunca é demais prevenir, né? E aí, alguma dessas dúvidas era a sua dúvida? Você ficou em dúvida em alguma dessas questões? Ficou com alguma dúvida ainda com relação ao que eu acabei de falar? Ou se você tem alguma dúvida nova, já deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!